canal Abelhas Macatinga. Sou Gilvan, sou biólogo, sou mestre em ciência animal, sou criador de abelhas, Jornal do ABC, número 161. Eu vou tratar aqui de um tema, que é a questão de infecções de abelhas. Que é a morte de abelha. Não vou tratar de todas as doenças não, até porque eu tive um quadro que eu falei, na verdade foi com uma sequência de vídeos, há uns 2 anos, quem tiver interesse, procura lá doenças de abelha no canal, e vai encontrar que eu falei todas, não, mas a maioria, as mais conhecidas, as mais, diria que estão em todo lugar, eu tratei. Então foi um vídeo que mandaram para mim tentar analisar. Eu digo, olha, eu não sei analisar direito, mas para começar, vocês olham esses prints, vai ficar rolando aí. A primeira coisa que a gente observa é a falta de trato. Gente, lidar com a abelha tem que ter muito cuidado. Imagina, o cara está com os dedos, percebe, todo sujo, foi de material ali que tinha das abelhas ou de outro lugar, e vai metendo o dedo. Claro que eu não posso pegar o vídeo, peguei um print, não vou publicar o vídeo do cara, até porque eu não conheço. Mas lidar com a abelha, você pode contaminar. Aqui já aconteceu casos, não foi um caso isolado, e a gente vê na internet, vê os caras dando mini curso, que é um absurdo, o pessoal lá metendo a bocona para poder fazer isso. Isso não se faz. Vocês vão acompanhar agora nos vídeos que eu fiz, tirando o mel da abelha, como é que eu faço. Olha, eu coletar o mel, tá aqui a caixa tá bem limpa. Vamos mais uma garrafa, embalagem limpa, vem de fábrica. Ele já tá para que tem o lacre, só é quebrado quando a pessoa compra. Uma faca de mesa inox esterilizada e uma seringa que eu só uso para tirar mel. Nessa seringa eu conecto, pessoal, se dá para tirar, um tubo, pequeno tubinho. Agora nós vamos abrir a caixa para ver. Uma caixa limpa, higienizada. Sempre tenho cuidado com minhas caixas, mesmo externas. E tá aqui um plástico, que só tem a resina da abelha, inclusive tem cremaduras aqui. Vou levantar aqui o plástico para a gente ver como é que tá o mel da abelha. Então tem uma quantidade aqui de pote, ó. Esses potes aqui estão maduros. É desses aqui que eu vou, desses potes eu vou tirar um pouco de mel. Então aqui o pouco de mel que eu tirei, ó. O mel tirado com a seringa. Daqui, ó, do pote. Aí o mel aqui tá limpo. Esse aqui é o pote de mel maduro, não custa mostrar pro pessoal aqui, ó. Olha o som. Olha o som. Isso aqui é o mel maduro, esses potes aqui, ó. Olha a cor dos potes, bem escuro, com consistência. Só furar um aqui para vocês verem, ó. Pode pegar qualquer um. Aqui, ó. Ó. É duro. Aqui, ó. E tem uma camada de cera bem consistente. Por isso é que o mel aqui é o mel garantido. Esse mel aqui não vai fermentar, ele não vai azedar. Então, eu tirei o mel, tá aqui o resultado. Tem esse mel a pouco. Esse é o resultado, meio litro de mel. Mandar sair. Aqui eu segui todos os critérios de... Todos? Não, absolutamente todos não. Mas boa parte dos critérios de higiene. Para ser mais completo seria o que? Pegar aquela colônia, levar para dentro de um ambiente fechado, telado e estéril. Mas isso é mais difícil. Mas nem eu contamino a colônia, nem coleto o mel e contamino no processo de coleta. De fato, o que acontece ali é infecções. E detalhe, segundo o relato de uma pessoa que já foi um terceiro que mandou para mim esse material, e foi analisado por outras pessoas, já foi comentado, essa pessoa tentou reintroduzir, segundo o que está falando, relatado, reintroduzir a abelha jandaíra num local, determinado local, estado de Pernambuco, acho que é isso. E certamente as abelhas vieram, ou uma ou outra, ou várias, vieram contaminadas. Ali tudo orienta, leva a crer que é um micro-organismo, por conta da mortalidade das crias, como estão mortas, já crias bem na fase de pupa, quase chegando de casulo, tudo, claro, fica dentro ali do que eles chamam ensacolado, envelopado,
Na verdade, dentro da célula de cria, entenda. E o fato é que ali leva a cria, que é um micro-organismo, por conta do primeiro tamanho da cria. Segundo, que não há, vamos pensar, perda inicial do alimento larval. Não acontece isso. Então ali é doença que o cara sai levando a abelha mundo afora e está propiciando isso. A gente ainda não chegou nem a enxergar a ponta do iceberg nesse processo. Eu tenho alertado isso, não é de hoje, antes de eu postar vídeos no canal, eu já alertava em encontros, em congressos, sobre esse perigo, sobre esse risco. Por quê? Porque segundo o que está sendo relatado, que me passaram as informações, pediram para fazer, eu digo, olha, eu não tenho material para fazer análise. Não tenho. Se fosse uma situação macroscópica, até eu poderia tentar ver. Mesmo assim, muitas vezes eu não ia poder analisar. Já visto a questão lá do Clausíbios clavicornis, foi um pesquisador lá da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Campos Dois Irmãos, em Recife, quem conseguiu ver e verificar que o bicho era classificado desde o ano de 1790, acho 94, 96, 94. 1794, já no século XVIII, finalzinho. E aí eu cheguei à conclusão e fui buscar artigos científicos na internet, claro. Encontrei de algumas línguas, mas a única que eu domino das que eu encontrei é o inglês, parcialmente, e consegui entender como é que o bicho é tão feroz. Então ali são micro-organismos. Qual é o micro-organismo? É fungos, bactéria, protozoário, ou outro, provavelmente tem muito a ver com bactérias. Algumas bactérias conseguem driblar as abelhas, vamos pensar, mesmo as abelhas tendo materiais com própolis e tudo, esse material não chega a, vamos imaginar, matar, ser um antibiótico, ser um antimicrobiano. Então acredito que provavelmente é uma infecção. Por quê? Porque ele relatou que colônias de munduri na natureza estão acontecendo no mesmo caso, porque no desmatamento, os caras tirando as abelhas, processo do meleiro mesmo, está lá, está desmatando, enquanto a abelha tira, quando abre a abelha, as crias estão daquele jeito. Então ele introduziu doenças, tem que ficar bem claro, ele foi um vetor, ele fez o papel como se fosse um vetor, ou sinantropismo, alguém quiser, o que são esses dois processos. Vetor é quando um organismo, por exemplo, para alguns insetos, tira uma doente para um organismo sadio, faz essa ponte, vamos pensar, esse transporte. E no caso, a questão sinantrópica é quando ele só é um carreador, levou. É parecido, por exemplo, a barata, ela visitou um ambiente que está contaminado, ela levou esses patógenos ou material químico que não é ser vivo nas pernas, e ao chegar em outro ambiente, ela contaminou esse ambiente, alimento, etc., quando ela visitou. Então, isso é a questão de sinantropismo. O fato é que ele fez o processo. Vamos pensar, ele introduziu doenças no ambiente onde ele não tinha doença. Agora, as colônias nativas do munduri, que eu chamo munduri da catinha camelida passiva, elas estão sendo contaminadas. Isso eu já falei. Ou seja, o que acontece quando você tira um organismo? Por quê? Porque certamente o organismo que ele tirou de um local, ele já estava contaminado, poderia ter a contaminação já vir de outro local, de outros locais, por exemplo. E o indivíduo, quando chega nesse local, ele visita a natureza. Quem visita a natureza? As abelhas campeiras, as abelhas operárias. Ao fazer isso, ela não precisa nunca ter o contato físico com outras espécies endêmicas daquele local, ainda que essa abelha introduzida seja endêmica daquele local, mas basta que elas visitem uma flor, em seguida a abelha de uma colônia sadia visita essa mesma flor. Aquela que está da colônia doente levou os patógenos para dentro daquela flor, a estrutura floral, deixou ali, impregnou vamos tratar dessa maneira, de micro-organismo. A abelha sadia da colônia sadia, que chegou também na busca de alimento, ao sentar nessa flor, que agora outrora foi contaminada pela abelha da colônia doente, se contamina e leva a contaminação para dentro da sua colônia. Isso é fato.
A maioria não fala isso, inclusive tá o grande cientista aí, alguns, né? Porque a gente sabe, eu dialogo com alguns cientistas que sim, tem essa preocupação, sabe disso, não tem poder de ação, como eu já falei em situações anteriores. Se a polícia ambiental desse uma batida nos abelhudos do mundo afora, a surpresa ia ser grande. Porque o que tem gente fazendo tráfico de abelha é quase todo, gente. É difícil. Eu conheço pessoas que começaram a criar abelha mais recentemente, eu já criou há mais de uma década. Se as pessoas começam a criar 1, 2 anos, no mesmo ano, às vezes, começa a criar abelha, já começa, vou tratar aqui, importar a colônia. Então, nesse processo é onde eles estão distribuindo doenças. E por que distribuir essas doenças? Porque a abelha que está no local, ela é endêmica, ela está há milhões de anos naquele local, ela está resistente, criou suas residências, suas adaptações, não é uma adaptação simples assim, toda a questão dos micro-organismos que existem naquele local. Aquele micro-organismo para a abelha não é mais um patógeno. Ou melhor, foi selecionado. Esses bichos vivendo todos juntos, misturados, eles conseguiram conviver dessa maneira. Quando esse bicho é entrado em um local que é introduzido em outro local, o que vai acontecer? Vamos pensar que esse micro-organismo que ele sempre conviveu, quando chegar em outro ambiente, para o indivíduo dentro daquele local que ele foi introduzido, onde ele é exótico, passa a ser exótico, pode ser fatal. A gente tem vários exemplos para pegar. Muita gente eu sei que às vezes não gosta, esses abelhudos da vida, essas caras, eu não estou preocupado com eles não. Estou ganhando, estou devendo a eles absolutamente nada. Não aprendo nada com eles, na verdade, nem pago para ver os vídeos que eles fazem, um monte de coisa, as lives, um monte de coisa, podcast, diabo 4. Tem que ficar bem claro. Vou pegar um exemplo. Quando os europeus invadiram os continentes, mas somente o continente americano, que não era chamado assim, deve-se ao navegador genovês Américo Vespúcio, que chegou aqui ainda bem finalzinho do século XV, 1494, o Cabral que chega em 1500, que ainda aí sim, é o último ano do século XV, 1501 já é século XVI. Como que eles mataram, dizimaram, causaram verdadeiro genocídio? Não foi com bala, com faca, não foi com nenhum tipo de arma. A arma que eles trouxeram foi arma biológica. O que é uma arma biológica? Eles introduziram doenças que, na verdade, não matavam tanto mais na Europa, até porque a Europa ela perdeu 2/3 em determinados períodos, ela perdeu 2/3 da sua população, a Europa como um todo, por doenças. Aí chegou aqui, boa parte desse pessoal tinha certa, vamos imaginar, imunidade, ou era resistente por conta da seleção natural que foi feita, porque a seleção foi natural, exposição às doenças. Eles trouxeram a doença aqui para a América, e os espanhóis sabiam tanto disso que alguns que estavam doentes, eles entregavam a roupa como donativo às tribos, e as tribos saíam distribuindo. Então morreram gente, milhões de pessoas morreram. Mas não era tudo ser humano, tanto lá europeu quanto aqui o ameríndio, que é assim que é falado, os nativos, os indígenas. Sim, só que trouxeram, e tantas outras doenças, a própria gripe humana, ela matou demais aqui. Então, algo semelhante, e a mesma, tratando a mesma pessoa, deslocando de um ambiente para outro, atravessou o Atlântico, no continente que foi para o outro. As abelhas, e assim como demais seres vivos, isso não é tão difícil entender. De fato, quando você introduz um indivíduo novo no local, vamos pegar mais outro para ficar bem evidente, bem claro, que não estou falando de abelha, por que deveria ser feito? Porque existe barreira sanitária em cargas vivas, ou seja, quando alguém está transportando gado, caprino, ovino, precisa apresentar cartão, ou seja, documento que vacinou aqueles animais, também para não introduzir doenças nos rebanhos dos locais onde esses animais estão em transporte, vamos pensar em deslocamento, vão ser introduzidos. Com as abelhas não acontece nada disso, é tudo clandestino, basicamente. Aqui mesmo localmente tem um monte de traficante. Tem Petrolina, tem Juazeiro da Bahia, tem Sobradinho é uma cidade bem pequenininha. Sobradinho é uma cidade pequena, basicamente vive do ICMS, da Chessa, da Companhia Energética do Vale do São Francisco. Lá tem. Aqui localmente tem muitos, não são poucos não são tantos assim, mas tem que banda abelha para qualquer lugar do mundo. Lembrem,
As abelhas não ficam só no Brasil, essas abelhas. Elas acabam morrendo, porque a gente recebe. Então é dessa maneira que está transmitindo, que está pulverizando doenças. Entenda, o que o cara fez lá foi isso. Foi ser um carreador de doenças, traduziu doença não existia nas abelhas, inclusive nas nativas. Mas não foi que a abelha, foi o questionamento que muita gente me fez. Como que a abelha lá, o Munduri da Caatinga, pegou a doença que está na jandaíra? Simplesmente porque a abelha jandaíra visitou as mesmas flores que o Munduri, ela pode visitar depois que o Munduri visitou, mas ela pode visitar antes, o Munduri vir depois. Isso ocorreu, provavelmente ocorreu. E aí agora as abelhas que estão na natureza estão sendo contaminadas por um tipo de micro-organismo. Tudo indica que é micro-organismo. Então entenda, essa problemática ela está só no início, não sei no início, mas isso vai se potencializar ainda mais, a não ser que tome medidas. Quais as medidas? Seria praticamente reeducação, porque não tem polícia ambiental para dar conta, para fiscalizar a quantidade de abelhudos mundo afora que a gente vê por aí, tá certo? Fazendo esse tipo de coisa, fazendo essa prática. Não são, é o exército, são muita gente, ou seja, a maioria, segundo alguns levantamentos, 95% dos criadores de abelhas são abelhudos desse tipo, ou seja, você pega 100 criadores, 95 está fazendo isso, 5 não. Eu estou no meio desses 5, não importa se é a minoria, não estou aqui preocupado com isso. Então, eu espero que tenham entendido, tudo leva a crer, se for analisar, que ali é uma infecção, a causa da morte daquelas abelhas e o que está acontecendo na natureza, porque segundo o relato lá do próprio criador, já passou para as abelhas nativas, ou melhor, as abelhas do campo que tem colônia na natureza, é esse processo. Ou seja, foi infecção que ele mesmo propiciou, claro, sem querer. Eu já relatei a questão do clavicórnio, que eu chamo o bichinho das abelhas, o bichinho que veio com a jandaíra. Eu não precisava ter importar a jandaíra para petrolina, fiz isso e a questão foi bem complicada. Então, mas eu assumo meus erros, eu assumo o que eu faço, sempre, diferente desses abelhudos que dizem que vão salvar o universo, né? Nem a Terra, o universo, salvar a vida das abelhas. Não estou aqui para dizer isso, porque seria mentiroso, seria falácia. Eu não vou fazer isso. Fechamos por aqui.